A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos em Cristo, Deus abençoe vocês. Ouvidos irmãos, acompanha comigo o Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 12, que vai dizer o seguinte: Mas Senhor, se ele dorme, está salvo. Senhor, se ele dorme, estará salvo. Aqui eles estão dando em conta que Jesus estava falando que ele de fato estava apenas dormindo, de fato. Mas Jesus explicou que ele estava morto por parábola, estava falando do sono eterno, do sono que ninguém acorda. Ele está falando disso, meus irmãos. Aqui ele está falando sobre isso. E os discípulos acharam que ele estava falando do sono dele, do sono regular que todo mundo tem à noite. É o que Jesus está falando e os discípulos não entenderam. Eles entenderam mesmo que ele estava falando do sono comum, visto que não tinha nem lógica. Se fosse apenas o sono comum, qualquer um podia acordar ele. E aqui eles não entenderam, eles acharam que era o sono comum, meus irmãos. E não era, nós vemos que não era. Que eles estavam achando que Jesus estava tratando do dormir de Lázaro, do ronco de Lázaro, do sono de Lázaro. Mas eles não entenderam que era o sono eterno, que era um sono eterno, que não se podia, meus irmãos, ser acordado, já era o sono no final, para o dia do juízo. E Jesus, mais uma vez, ele mostra que ele tem, meus irmãos, essa capacidade de estar levando, meus irmãos, um morto à vida novamente, está devolvendo, meus irmãos, alguém que já foi ao espaço-tempo. E é isso que ele ia fazer. E muitos não estavam entendendo, muitos não estavam compreendendo o que Jesus ia fazer. Muitas das vezes, meus irmãos, quando Deus quer trabalhar, a gente não compreende. Deus trabalha até no silêncio, meus irmãos. Deus trabalha até no silêncio. Ele trabalha mesmo. Quando a gente ora, meus irmãos, ele já está trabalhando. E é verdade, meus irmãos, devemos estar sempre atentos ao Senhor, tentar, meus irmãos, não atrapalhar o Senhor, porque o Senhor, ele é o Senhor, ele sabe o que ele vai fazer. Deus não precisa da nossa ajuda. Muitas das vezes a gente quer ajudar Deus. Aqui eles estavam falando, Senhor, mas se ele está dormindo, não tem com que se preocupar, ele está apenas dormindo, ele está sonhando. Então o Senhor não precisa até lá despertá-lo. Meus irmãos, olha o nível dos discípulos de Jesus. Eles não entendiam quando Jesus estava falando em sentido figurado, em parábola. Jesus estava falando sobre o sono eterno e eles não entenderam. Jesus estava falando do sono da morte e eles não compreendiam. Meus irmãos, Jesus tem planos para a nossa vida e planos que nós muitas das vezes não vamos compreender e não devemos ficar perguntando, meus irmãos, porque muitas das vezes Jesus já sabe o que vai fazer. Jesus tem esse conhecimento, Jesus tem esse entendimento, meus irmãos. Jesus sabe o que vai fazer. Jesus sabe melhor do que a gente o que ele vai fazer conforme ele vai operar. É o que Jesus faz, meus irmãos. Ele sabe melhor do que a gente conforme ele vai operar, conforme ele vai agir, conforme ele vai trabalhar. E aqui ele estava ensinando, meus irmãos, que Lázaro estava apenas passando pelo processo do sono, do juízo final. Eu acredito, meus irmãos, que se Jesus não ressuscitasse Lázaro no dia do juízo ia ressuscitar para a salvação, porque Lázaro, meus irmãos, tinha alguma coisa de diferente nele. Para Jesus gostar dele, provavelmente ele ia ser salvo. Mas aqui Jesus teve que ressuscitá-lo de novo para que
a glória de Deus se manifestasse. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.